Filme com salto temporal. É o tipo de filme que muita gente gosta, mistura de ficção científica aí. A gente teve alguns exemplos aí na Netflix e também que a gente comentou aqui no nosso canal no ano passado, né? Finalzinho do ano passado, comecinho desse. E agora a Netflix dá mais uma produção baseada nesse tipo de história em que o personagem fica saltando no tempo. Trata-se de Sombra Lunar. É um filme que está estreando hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro, na Netflix. Então se você quiser saber sobre esse filme, fica aqui com a gente que nós vamos falar sobre ele hoje. Como muita gente tem falado, 2019, com muita razão, tem sido o ano da paranoia. Tem muita gente que está ficando doido com o que está acontecendo no mundo, no país, por conta de tudo, né? Tipo, tá todo mundo meio paranoico. E as produções, tanto no cinema quanto nos streamings, estão refletindo essa ideia de paranoia. Então esse filme, A Sombra Lunar, ele é um filme que trata exatamente sobre isso, sobre questões de paranoia. Tipo, será que a realidade é isso mesmo que a gente está vivendo? Ou existem outras realidades, outros planos onde a gente pode ir futuramente, se a gente conseguir dominar essa técnica e tal? É uma coisa que dá um nó na cabeça. E esse filme dá um pouquinho de nó na cabeça assim. Se você quiser se arriscar a assistir esse filme de forma despreparada, você vai chegar no fim dele e pensar, ué, que está acontecendo aqui. Mas é o que acontece. Realmente o filme tem uma trama complicada, uma trama bem assim, misturada, né? Uma coisa que confunde a gente. Mas no fim das contas, quando você para pra pensar sobre ele, você consegue perceber que é um filme bom. Assim, em linhas gerais, a história desse filme é a seguinte. Tem um policial lá em Filadélfia que ele se depara numa noite com 3 mortes que são muito suspeitas e acabam desafiando a física, né? Desafiando a lógica. Então o filme começa a fazer saltos temporais pra gente poder entender como que essas mortes aconteceram, por que essas mortes aconteceram, e aí esse policial acaba se vendo também numa trama que ele começa a desconfiar da própria sanidade dele. Esse é o tipo de filme que eu gosto pra caramba, porque é o tipo de filme que confunde, é como já dizia o Chacrinha, né? Não veio pra explicar, veio pra confundir. Então é o tipo de filme que dá gosto porque você tem que decifrar, não é um fácil, é um filme que você tem que prestar muita atenção nos detalhes para você poder entender o que está se passando na tela. Basicamente, quando você tem um filme desse, né, ele foi dirigido pelo Jim Mickle, é um filme que ele trata da seguinte questão: se a gente pudesse voltar no passado para consertar os erros, será que o futuro seria diferente? A gente fica o tempo todo pensando nisso. Na nossa própria vida a gente fica pensando nisso, né? Tipo, se eu tivesse feito isso lá atrás, será que minha vida hoje seria diferente? Se eu tivesse tomado determinada atitude, será que eu estaria aqui hoje? É uma coisa que faz com que as pessoas pensem e repensem o tempo todo, e é isso que o filme trata. O filme trata de escolhas, tipo coisas que poderiam ter acontecido, não aconteceram e mudaram toda a nossa vida. No caso, muda mais do que a vida do personagem principal, que é esse investigador lá da Filadélfia, mas também muda bem sobre a história do mundo. Fazer a explicação sobre essa história é bem complicado porque não tem como explicar ela sem que você tenha assistido o filme. Mas o que a gente pode dizer com certeza é que o roteiro ele é absolutamente bem escrito, é um filme que deixa a gente confuso o tempo inteiro e ele vai deixando a gente cada vez mais próximo da resposta para depois tirar isso da gente como se fosse doce de uma criança. Isso faz com que a gente fique cada vez mais nervoso com o que está acontecendo na tela, a gente fica realmente impressionado com a desenvoltura com que a história começa a andar. E isso deixa a gente bem nervoso, a gente fica roendo unha, sentado na ponta da cadeira, fica lá esperando para ver o que vai acontecer com ansiedade, porque chega um determinado momento em que as coisas parecem que não vão se resolver mais. E aí o roteiro acha uma forma de fazer com que elas se resolvam. Além do roteiro ser muito bom, a gente também tem uma grande atuação da pessoa que interpreta o personagem principal, na verdade, que é o Boyd Holbrook. Ele é conhecido principalmente também aqui no Brasil, né, para quem assistiu Narcos, a primeira temporada, como o antagonista do Wagner Moura, que interpretou o Pablo Escobar. Ele era o agente do FBI, eu não me lembro, DEA, eu não me lembro. Ele era o agente lá que perseguia o Pablo Escobar e que no fim das contas acabou conseguindo capturar ele. Ele é um bom ator, ele tem uma boa expressividade e toda vez que ele faz uma cara de surpresa, uma cara de o que está acontecendo aqui, é uma coisa que a gente também aqui assistindo também transmite. A gente fica com essa cara, tipo, a gente tá acompanhando esse personagem e fica aflito junto com ele. E é isso que faz com que a gente tenha empatia com essa pessoa, com esse investigador, que tá tão confuso quanto a gente, mas ele tá lá tentando resolver a situação. E principalmente porque esse personagem dele, do Boyd Holbrook, é um personagem que tem muitas camadas de personalidade. Você vai assistir esse filme, você vai entender o que eu tô falando, então você vai entender que é um filme que fala sobre luto, que fala sobre perda, sobre isolamento pessoal, né, quando você sente um
abalo tão grande na sua vida que você acaba se afastando dos outros, principalmente quando morre alguém da família ou alguém que você ama. É um filme que tem isso como subtrama, tem essa temática. A gente não pode realmente explicar sobre isso porque estraga a experiência de quem está assistindo pela primeira vez. Então, o que a gente pode dizer para você é que é um filme que vale a pena assistir porque ele tem um roteiro muito bom, ele é muito bem atuado e principalmente também é muito bem dirigido. Se um filme com essa temática cai na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, que é mais confusa do que o próprio roteiro, o filme acaba virando uma bagunça, vira uma geleia que ninguém entende. O filme é bem dirigido pelo Jim Nichol, ele consegue fazer um trabalho excelente de direção aqui. A única coisa que a gente tem para ressalvar nesse filme, Sombra Lunar, é que talvez no final dele seja muito simplificado. Coisas acabem se simplificando demais. Você que assistiu o filme, se você assistiu o filme, você vai entender do que a gente está falando. Se você quiser comentar aqui embaixo, você pode deixar o seu comentário. Mas é um filme que tem um final muito simplificado. Ele arma uma grande coisa, é aquela história de a montanha pariu o rato. Você tem uma direção boa, você tem uma atuação boa, você tem um roteiro bom, tem uma trilha sonora muito boa, que usa elementos do eletrônico para deixar a gente realmente conectado com aquela história. A gente fica nervoso, né? Porque é uma coisa de batida constante que fica na nossa cabeça e isso ajuda a deixar nervoso. Então, tudo isso faz uma grande armação para chegar no final e entregar uma coisa relativamente simples. Eu acho que isso estraga um pouco, a gente meio que se frustra, né? Porque a gente está esperando que seja uma coisa condizente com o que o roteiro trabalhou durante todas as suas 2 horas de filme, então você não tem isso aqui. Acontece que quando você tem uma expectativa, o problema é seu, não do filme. A gente é que cria expectativa. O filme não cria expectativa. A gente cria expectativa a respeito do filme, então o erro é meu, não é do filme. Então é por conta disso que a gente chega à conclusão aqui no canal 5 Tons de que esse filme vale a nota 8,5. É um filme que realmente é interessante de assistir, é um filme que prende a atenção, não é um filme ruim, é um filme realmente bom, só que ele tem esse problema, esse defeito no seu final, que faz com que a gente fique decepcionado um pouco, né? Ele é um final adequado, mas poderia ser melhor. Por isso que o filme acaba ganhando essa nota aqui da gente. Bom, então é isso, obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente agradece aí a sua audiência e espera você aqui no canal 5 Tons. A gente se vê. Um abraço e até logo.